Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula de número 4, certo? Então daremos continuidade ao nosso capítulo 1 do nosso livro, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser em formato diferente. Ao invés dos slides aqui na televisão, vamos para a nossa lousa para aprender da forma mais prática, tá certo? Então vamos lá comigo para a nossa aula. Vamos lá pessoal, dar início à nossa aula de número 4, falando um pouco mais sobre propriedades da potenciação, certo? Vamos lá. Na aula introdutória, pessoal, a gente aprendeu o quê? Já aprendemos também algumas propriedades, né? A gente aprendeu o quê? Todo número elevado a zero tem como resultado o quê? O número 1, né? Resulta em 1. Vamos lá. Então, isso aqui já aprendemos na aula do número 1. Então, se eu tenho aqui, ó, menos 4 elevado a zero, dá 1. 1000 elevado a zero, também dá 1. 450 elevado a zero, dá 1. 1450 elevado a zero, também dá 1. Então, todo número que for elevado a zero dá 1. Isso aqui já vimos lá na primeira aula. Outra propriedade que a gente aprendeu lá, pessoal, foi que sempre que a minha base for 1, a minha resposta sempre vai ser 1, certo? Sempre que a minha base for 1, a minha resposta vai ser o próprio 1, tá certo? Hoje eu trouxe para vocês aqui algumas propriedades que envolvem operações com potência, certo? A primeira delas é a multiplicação de potência de mesma base. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, quero multiplicar 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta. Eu tenho uma multiplicação de potências que possuem a mesma base. Observem comigo que em cada potência aqui, ó, a base em todas é o número 3. Então, se tem a mesma base, o que a gente pode fazer com essa propriedade? A gente repete a base, que é o 3, e soma os expoentes, certo? Então, a primeira propriedade é essa. Sempre que tiver uma multiplicação de potências de mesma base, eu posso repetir a minha base, que no caso aqui é o número 3, e somar os meus expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. 6 vezes 6 à quinta vezes 6 ao quadrado. Observe que os 3 têm a mesma base, que é o 6, então o 6 vai se repetir. E o que vai acontecer com os expoentes? Eles serão somados, certo? Observa só, pessoal, lembra disso aqui, ó. Quando não aparece nenhum expoente aqui, é como se fosse o número 1, tá? Então, repetir a base, agora vou somar os expoentes. 1 mais 5 mais 2. 1 mais 5 dá 6, com mais 2, 8. Beleza? Então, nossa primeira propriedade de hoje é essa. Quando eu for multiplicar potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os seus expoentes. Beleza? Vamos lá agora para o próximo tópico. Falamos sobre multiplicação. Falaremos também sobre divisão de mesma base, certo? Divisão de mesma base. Se eu tiver aqui para dividir 10 elevado à quarta dividido por 10. Pessoal, observa comigo que eu tenho a mesma base. A base de cima é 10 e a base de baixo também é 10. Olha só, sempre que eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu posso repetir a potência, a base, perdão, que é o 10. Na multiplicação, eu somar os expoentes, né? Na divisão, eu vou subtrair 4, o de cima, que é o 4, menos o de baixo. Tem algum expoente aparecendo aqui? Não, então é o número 1. Então, eu vou subtrair 4 menos 1. Quanto é que dá? 3. Então, ficaria 10 elevado ao cubo. Mais exemplos. Quero dividir 3 elevado a sexta dividido por 3 elevado a quarta vezes 3 ao quadrado. Então, agora eu envolvi aqui, ó,
tanto divisão quanto multiplicação. Primeiramente, eu vou fazer essa divisão aqui. Se eles têm a mesma base, eu vou repetir o 3, né? E se é divisão, eu tenho que subtrair os expoentes. 6 menos 4, 2. Agora já tenho uma multiplicação. Vezes 3 elevado ao quadrado. Multiplicação de mesma base, repito a base que é o 3 e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Beleza? Então fixa isso na mente de vocês. Na multiplicação de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Já na divisão de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Beleza? Vamos lá. Próximo ponto a ser abordado. Potência de uma potência. Isso acontece, pessoal, quando a nossa potenciação ela possui dois expoentes. Como assim, professor? Se tiver lá, ó, 2 elevado ao cubo elevado à quarta. Então aqui eu tenho uma base com dois expoentes, certo? Sempre que isso ocorrer, sempre que tiver dois ou mais expoentes, para transformar em um único expoente, o que eu posso fazer? Eu repito a minha base e multiplico os expoentes que estão ali. Então, quais são os expoentes aqui? É o 3 e o 4. Para transformar em um único expoente, eu multiplico 3 vezes 4, fica 12. Então, ficaria 2 elevado à 12ª, certo? Mais um exemplo. 4 elevado ao quadrado, elevado também à quinta. Então, eu tenho a base 4 com dois expoentes, que é o 2 e o 5. Para transformar em um único expoente, faço 2 vezes 5. Repete o 4, 2 vezes 5, 10. Beleza? Tranquilo. E se eu tiver 3 expoentes, professor? A mesma coisa, tá? Por exemplo, 3 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado à quarta potência. Então aqui eu tenho a base 3 com 3 expoentes. Então eu vou repetir o 3 e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24, certo? Então aqui abordamos mais o tópico potência de potência. Sempre que tiver dois expoentes, para transformá-los em um único expoente, basta fazer a multiplicação. Tranquilo? Vamos lá. Quarto tópico importante aqui da nossa aula. Vamos abordar agora a distributiva de uma potência. Como é que isso aconteceu? Distributiva de uma potência. Isso acontece, pessoal, quando eu tenho multiplicação ou divisão, tá? Com o mesmo expoente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, operações com o mesmo expoente. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 4, tudo isso elevado ao quadrado. O que isso quer dizer, pessoal? Que o 2 está elevado ao quadrado, que o 3 também está elevado ao quadrado, assim como o 4. Então, resolvendo, 2 ao quadrado, boto aqui, vezes 3 ao quadrado aqui e 4 ao quadrado aqui. Beleza? Então, ó, sempre que eu tiver vários números dentro de um parênteses com um único expoente, eu posso também colocar separadamente cada um com seu expoente, certo? Da mesma forma, se eu tivesse aqui, ó, 4 dividido por 2, tudo isso elevado ao cubo, tá? O que acontece aqui? Vai ficar 4 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Como não é a mesma base, a gente tem que fazer outro detalhe importante, pessoal. Quando tiver multiplicação e divisão que não forem a mesma base, eu resolvo separadamente e depois divido ou multiplico, o que vem na questão. Por exemplo, aqui, ó, 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Dividido por 2 elevado ao cubo dá 8. 64 dividido por 8 dá 8.
Então, 64 dividido por 8 dá o próprio 8, né? Então lembra disso aí, ó. Se eu não conseguir aplicar a propriedade de repetir a base e somar ou subtrair expoentes, eu tenho que resolver separadamente cada potência, tá certo? E fazer a multiplicação ou a divisão, depende do que vier pedindo na questão, beleza? Vamos aqui agora abordar outro tópico importante. Se eu tiver uma fração, que é uma divisão, né, que muita gente confunde. Se eu tiver aqui, ó, 2 sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, pessoal, aqui é da mesma forma de estar assim, ó, 2 sobre 3, tudo isso ao quadrado. Uma fração, a gente tem que lembrar que é uma divisão, certo? É uma divisão entre numerador e denominador. Então, aqui ficaria da mesma forma. Eu poderia colocar separadamente 2 ao quadrado e 3 também elevado ao quadrado, certo? Não esquece disso aí, não. Outro ponto importante, pessoal. Muita gente, por exemplo, se eu tiver aqui 0,2 elevado ao quadrado, muita gente se desespera quando vê números decimais em potência. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode multiplicar o 0,2 vezes 0,2, tá? Não tem problema algum. Ou também, o que eu gosto de fazer bastante, que eu acho bem mais prático, você pode transformar esse 0,2, esse número decimal, em fração. Como é que eu faço isso? Atenção, sempre que eu for transformar um número decimal em fração, eu retiro a vírgula, no caso aqui eu vou retirar a vírgula, vai ficar apenas o número 2, né? E eu conto quantos números tem depois da vírgula, nesse caso só tem um. Se tiver um número, meu denominador vai ser 10. Se tiver dois números, vai ser 100. Se tiver três números, vai ser 1000. E assim por diante. Ou seja, a quantidade de números que eu tenho após a vírgula determina quantos zeros eu vou ter no meu denominador. Se só tem um número, vai ficar sobre 10. E aqui eu elevo ao quadrado, normalmente, tá? 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. Então o resultado disso aqui tudo dá 4 centésimos, tá? Fica bem mais fácil do que você fazer multiplicação com números decimais. Eu pelo menos prefiro assim, mas se você tem facilidade em fazer com decimais, não tem problema algum. Outro exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2,50 sobre elevado ao cubo. Eu posso fazer 2,50 vezes 2,50 vezes 2,50, mas eu acho muito trabalhoso. Eu acho que é bem mais válido você fazer o seguinte, transformar em fração. Não é 2,50, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 250 sobre 100. Por que sobre 100? Porque tem dois números após a vírgula. Tudo isso elevado ao cubo. Aí eu faço a multiplicação com números inteiros. 250 ao cubo, depois 100 elevado ao cubo. Tá certo? É bem mais tranquilo assim. Mas, como eu falei, fica a critério de cada um. Para finalizar a nossa aula de hoje, um assunto muito importante também é quando vier um expoente negativo. Por exemplo, eu tenho aqui ó, menos 10 elevado a menos 2. Pessoal, outro ponto importante, vamos lá. Ó. Tem que lembrar que todo número ele pode ser representado como fração, certo? Quando o número não vem com a fração sendo mostrada aqui na questão, a gente tem que lembrar que ele tem um 1 embaixo dele, ou seja, é o número sobre 1, certo? Por que sobre 1? Porque se eu dividir 10 por 1, dá o próprio 10, não vai mudar em nada o meu valor, certo? Observa só, sempre que eu tiver o meu expoente negativo, para que eu faça com que ele se torne um expoente positivo, eu tenho que inverter o meu número. Ou seja, o meu numerador vai para o denominador e o meu denominador vai para o meu numerador. Nesse caso aqui, não está aparecendo denominador, né? Quando não aparece, eu sei que é o número 1. Então vai ficar 1 sobre 10, tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Mais exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 3 quartos elevado a menos 3. Como é que eu faço para transformar esse expoente positivo? Inverto o numerador com o denominador. Então vai ficar 4 sobre 3 elevado a 3 positivo, certo? Não esquece disso aí não, tá bom? Mais exemplos aqui, ó. Eu tenho 5 elevado a menos 4. Se não tem nada embaixo, eu sei que é quem? O número 1, então vai ficar 1 sobre 5 elevado a
quarta, não é isso? Então, ó, sempre que eu quiser transformar o meu expoente negativo em um expoente positivo, o que eu tenho que fazer? Inverter numerador com denominador. Beleza, pessoal? Então aqui abordamos vários pontos importantes sobre a potenciação. Espero que vocês tenham compreendido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.